voltamos aqui e... Bem, eu queria ter assistido Os Ovos do Agreste, né, que seria o 2.2, e a temporada 3, fazer o vídeo e depois fazer da temporada 4. Não consegui, não consegui. Embalei tudo. Então vamos lá. Vou continuar falando assim da série. Foi da primeira temporada, da segunda, agora vamos lá pra 2.5, que seria os 3 ovos do Agreste, que tá na Netflix, então fácil pra você assistir. Eu acho que esses ovos, eles são muito importantes. Eles basicamente têm lá o que teria que ter numa temporada inteira, de no mínimo 13 até 23, 26 episódios facilmente. É muita informação, é muito condensado, é muito rápido. É basicamente um filme que tinha que ter uma trilogia, basicamente. Lê, é ruim? Sem a menor dúvida não. Mas, ali nós temos duas coisinhas. Ali nós temos o primeiro reset de percepção que a série fez. O que é o reset de percepção? Uma obra, ela precisa lhe ensinar como você tem que assistir ela. Se não for ensinar, te dar indícios, interpreta assim, interpreta assim. Então, esses ovos foram ou um teste, ou a primeira tentativa de mudar um pouco as coisas. É só você pegar como foi tratado o arco dramático do Percy quebrando o arco da Evangeline, foi mais no subtexto, foi mais um arco interno, não tão externo, né? Você entendeu, mas o Percy ele não ficava murmurando, não ficava indo e voltando, ia resolver e foi embora. Não tinha aquela carga dramática mais pesada, tipo, entre aspas, uma novela, podemos dizer assim, aquele dramalhão. Já agora nós já temos esse dramalhão. Temos vai, volta outro ponto, vai, volta outro ponto, fica voltando, para deixar o drama mais em evidência. Antes o drama era um aspecto, agora o drama é o foco. Basicamente, antigamente o drama ele era uma ferramenta. Agora o drama é a tela. Entendeu qual é o pontinho que eu tô querendo elencar? Então mudou. A partir desses ovos já mudou o que mudou a faixa etária, vamos dizer assim. Não de que ficou mais ou menos maduro. Não. É a forma que foi dada. Porque, Lê, a faixa etária também é pensada na média das coisas. Um dramalhão, vão ser caricaturais, um Steven Universe nas suas últimas temporadas. Isso acontece muito porque obras mais infanto-juvenis não querem te deixar triste. Não querem te dar uma carga dramática. Não é tão bem visto deixar criança triste, sabe? E uma coisa é ter um episódio triste. Outra coisa é a série inteira ser sobre a melancolia. Então, melancolia não é tão bem trabalhado pro público infantil juvenil. Aí é só consenso, tá, gente? Não é certo nem errado. É um consenso que acontece porque a gente tem obras mais infantis juvenis, como eu acabei de citar Steven Universe. Tem vários arcos tristes em Avatar, mas Avatar é muito mais alto astral. Você só tem uns pontinhos lá. E outra coisa, tá? Tem outra coisa aqui nessa série. Agora vem da minha experiência. Isso de reset para algo mais hiperdramático é um padrão de obras e de internet / independentes. Eu posso citar aqui uma assim de cabeça, que é bem famosa entre as interwebs. Acho que se você já acompanhou algum estúdio indie, médio ou grande, ou até pequeno, você vai perceber que isso acontece é muito evidente quando isso acontece, quando eles vão criar mega arco. Ruby, se você conseguiu acompanhar Ruby foi exatamente essa mesma jornada. Lê, por quê? Por que isso acontece? Porque agora é a cama, as coisas do Ruby, tal, o pessoal, como eles estão fazendo pra internet é algoritmo, não é pra TV, não é um público, eles não têm o alcance midiático da televisão, eles fazem pro mesmo público. Então eles vão pensando, eu não quero expandir o meu público, eu quero fidelizar. Leia o que significa, é pra você que cresceu. Meio que a partir de agora, porque esse ovo, ele é basicamente o grande filtro, ele é o filtro. Porque agora é a cama falando, não nos importamos em conectar com as informações do jogo. Aqui é pro nosso fã mais hardcore ou pro nosso fã apaixonado. Por que, Lê? Porque esses ovos evidenciam o melhor de Wakfu. Não vai. Aquele negócio parece que você entrou no filme 2 ou no filme 1. É muito forte. Então, melhorou uma parte, piorou outra. Então, o que acaba acontecendo? Se isso já te incomodava na primeira e na segunda temporada, vai te incomodar muito mais aqui. Mas aí o que acontece? O texto melhora muito. O texto fica mais retilíneo. As histórias ficam... basicamente, o teor episódico morre e volta agora um teor muito mais retilíneo. Como a história funciona, mas mentira. São 3 ovos que eles têm características diferentes. Um episódio 1, episódio 2, episódio 3. Não. É diferente. Gente, uma trama episódica, mesmo que você tenha lá um pequeno fio condutor, em tramas gerais, se você assistir isoladamente, fora de ordem, não é um grande peso você perder esse episódio. Uma trama episódica, um bom trama episódico, ser bom, você tem que sentir ele necessário sem a sua própria necessidade. Essa é a principal força de algo episódico, que é muito mais usado, muito para aventura.
que foi muito bem usado na segunda temporada de Wakfu, não foi tão bem usado na primeira. É algo muito bem usado, por exemplo, em Avatar, que eu vou sempre dar aqui, porque é um link muito comum, é muito fácil, porque Avatar é grande e Wakfu é pequeno. E aqui isso morre. Então, muito provavelmente, se você gostava, que era uma das forças, era a força principal, que sempre foi bem feito em Avatar, em Wakfu da primeira e na segunda temporada, agora está, ou seja, o que eles fizeram bom agora está quase excelente, que é como eles conectam as tramas. O que são tramas paralelas? Pensem assim em vários fios que eles vão para lados diferentes e depois eles se conectam. É basicamente isso. Você cria vários arcos e subarcos, tramando tramas diferentes, mas no mesmo fio condutor de trama que a trama macro puxa esses arcos. Leo, do que você está falando em si. Agora, o trama é retilíneo. É algo episódico, mesmo que o OVA 1 tenha um tema, tenha um arco. Mas o tema que está sendo trabalhado, que é o amor, o amadurecimento e a trama, mesmo que não esteja no arco principal, que é a luta dos deuses. Aquilo não está diretamente ligado às lutas dos deuses, mas está diretamente ligado à conexão do arco dramático. Se você tira o primeiro OVA, teoricamente, você ainda tem lá a construção do Percy como um deus, do caos do Agreste. Você ainda tem tudo isso lá. Mas todo o arco dramático que engloba toda a história morre. Então o que isso significa? No bruto se você não gostou muito da drama, você fica naquele negocinho de eu vou fatiar o que a série tá querendo dizer só porque eu gostei mais do que eu gostei menos. Independente se foi bem feito ou mal feito. O que significa? Lê, você gostou do drama desse OVA? Não. Mentira, eu gostei, mas só tô encarquelando aqui num personagem. Não, mas eu achei as lutas muito fodas. Vejo o drama como importante pra essas lutas acontecerem, mas eu gostei das lutas. Por que eu dei esse exemplo? Eu dei esse exemplo porque, na verdade, é o contrário. Por que, Lê? Esse OVA, como ele sofre muito de world building, naquilo que o Wakfu era mais incrível, que são seus vilões, o Ogreste é o vilão mais fraco. O Ogreste, ele é um conceito. E não tem nenhum problema ele ser um conceito. Mas um conceito, como a gente vai ver mais pra frente, pode ser muito, muito assustador. Então eles deveriam ter trabalhado esse conceito, dado medo desse conceito. Me diz, quando você estava assistindo esse OVA, você sabia o quão forte é o Ogreste? O quão assustador ele realmente é? Você linka que ele é assustador pelo medo dos personagens, mas e a antecipação? O Ogreste, literal, isso só não é pior. Eu só não digo, isso é. O Ogreste, ele só não é o pior personagem de Wakfu. Porque ele tem um designer muito bom e porque, no mínimo, na segunda temporada, ele é citado como Caos de Ogreste. Mas por que ele é citado como Caos de Ogreste? Eu não lembro na segunda temporada. Dito isso, mas sabe por quê? Porque o Ogreste, ele foi responsável pela destruição do mundo. E por causa disso, os que sobreviveram apelidaram qualquer catástrofe de Caos do Agreste pelo trauma. Aonde tá isso na história? Não tá. Então, eu só ia dar essa informação pra você que podia estar nos ovos, você já, opa, eita caralho. O Percy indo lutar. Eu sei porque eles fizeram isso no Power Scale do Agreste, pra dar aquela sensação de que será que o Percy vai ganhar? Será que ele vai perder? Ou seja, eles nerfaram a percepção do Agreste pra dar aquela sensação de falsa esperança, sabe? Pra sua esperança ir morrendo. Por quê? Agora, eu não sabia quando eu assisti a primeira vez, e eu tô falando algo de uma informação que eu assisti da minha quinta vez agora. O Ogreste venceu os 12 deuses passados. No que? Sim, o Ogreste venceu os 12 deuses da Era do Fus para a Era Wakfu. Aí você pode ir na Wiki. A Wiki do Wakfu é muito bem organizado, muito bem bonitinha. Então, se você pesquisar, vai estar lá. Então, isso o que significa? O Ogreste venceu basicamente 12 Percys. Claro que o Deus Iop, ele é, tipo, entre aspas, o mais poderoso em quesito de poder, né? Até porque ele meio que representa, entre aspas, isso. Então, eles quiseram esconder isso pra trabalhar mais os meninos. Pera aí, como assim? Esse falou que o Percy, Deus, como assim? Explica isso direito, pera aí, tá bom. Então, antes de eu falar diretamente desse OVA, pra não ser caricatural, já que é o terceiro vídeo, né? É o terceiro vídeo que eu tô gravando, eu tô cansado de reclamar. Só que esse OVA, como eu falei que ele é caricatural nesses erros, então eu vou focar primeiro naquilo que eu gostei, pra depois a gente falar do que esse OVA ele é ruim. Por quê? Esse OVA tem o melhor de escrita e o pior de lore, de antecipação, de construção. É aquele tipo, preparação ruim e execução maravilhosa. E de novo, a gente voltou agora, e eu já vou falar de outra coisa que você assistiu. Antes, né, vamos falar. Para você ter noção quão simples é a história, dá para simbolizar aqui. O Ogreste está destruindo o mundo por alguma coisa.
E o Agreste é simplesmente um cara que chora. Quando ele chora, faz uma inundação, e essa inundação começa a destruir o mundo. E esse medo, e por algum motivo ele tá chorando mais ultimamente, que tá colocando em perigo o reino Sadita e o reino do nosso Conde do Gelo. E ele, simplesmente, para iniciar a trama política, decide se casar com a Amália, unir essas duas nações, porque dessa união e dessa tecnologia junto com a magia vão conseguir salvar os reinos da destruição. Simples. Só que, além de não dar certo, porque casamento arranjado e político não é tão gostosinho, além do próprio sentimento da Amália, que é colocado aqui com o Yugo, aí a gente tem a treta que esse cara não é tão bonzinho, e que o plano dele é simplesmente pegar as árvores dos Saditas, destruir tudo e pegar os reinos e colocar os reinos voando para não ser pego pelo dilúvio. Basicamente, que é um dos pontos principais. E é isso que faz. E dessa treta a gente descobre, né, que o Percy é um deus, que dá a possibilidade do próprio Percy resolver a situação, pegando tudo, jogando pra cima, ou seja, o que ele ia fazer com as árvores, o Percy fez sozinho, só que dado ao viés dramático, a personalidade do Percy, ao medo, a responsabilidade de novo pai, e a responsabilidade dele com o passado dele, ele decide enfrentar o Agreste sozinho. E isso gera um medo generalizado em todo mundo, porque o nosso amigão Yugo, ele vai querer proteger e ajudar o amigo, não deixar ele morrer de novo, porque ele tá indo basicamente pra uma jornada suicida, que faz o Yugo querer usar todos os dofus dos dragões, talvez você nem lembre, né, porque, né, convenhamos que o Akifus trabalha muito bem isso, você nem lembra desses dofus dos dragões para ajudar, só que são poderes divinos, e isso pode acabar destruindo o mundo. A Damai não deixa, a Damai briga com o Yugo, eles lutam, o Agreste ainda é invencível e ainda chama os dragões primordiais para ajudar ele, que torna ainda mais impossível, mas aí a gente tem um plot twist do pai do Agreste, que orou o Agreste, que ele se transforma, entra dentro do Agreste e consegue tirar os dofus, ou seja, ele não é vencido por força bruta, eles só estão lá cansando o Agreste para que o pai dele consiga retirar os dofus, consegue retirar os dofus, final feliz, só que não, porque uma das formas de não destruir o mundo foi levar tudo para o espaço, e agora uma ilha inteira, parece até um continente, está caindo na Terra. Aí eles se juntam, Goltar ajuda, é assim que eles conseguem tirar o Goltar do mundo lá, e tá tudo bem. É muito simples a história, muito direta, mas o que torna ela interessante é o drama, né? O que ela torna ela chata é a quantidade ferrada de informação que falta, a nossa desconexão com o mundo e a história do mundo, e o romancezinho do Yuki Amália, que é muito jogado e colocado só para gerar drama. Ainda bem que é bem trabalhado, melhor trabalhado no futuro, infelizmente, né? E a gente sofre um pouquinho disso daí, tá? Então vamos lá. Porque o drama é bem feito? Porque simplesmente é mais um arco aqui pro Percy. Esse arco é bom pra caramba, o drama é bom pra caramba. E as ideias são muito boas, bem executadas para os erros gerais da série, né? Dá pra dizer que o primeiro vilão do primeiro ovo é meio bucha, o segundo vilão do gato é meio bucha, mas eles vão ser importantes, são bem trabalhados apesar dos erros. Vamos lá no Morde a Sopra, o Percy como Deus. E como eu gostei, puta merda. É muito bom, eu adorei o Percy ter essa ascensão divina. Basicamente, ele é a reencarnação de um deus. Eu achei isso muito bem jogado, por causa da segunda temporada, né? Eu não sei, vamos lá. Primeiro, vamos falar então da construção para o Percy ser um deus. Ela é maravilhosa? Óbvio que não. Ele ser um deus está nos 3 ovos que não são tão bem. Mas individualmente, o personagem, vamos decupar o Percy, vamos pegar o Percy e separar ele da qualidade desses 3 ovos, que são meio ruinzinhas no sentido de antecipação, e colocar o Percy como Percy. É maravilhoso, é muito bom, foi muito bem feito. Não apenas porque, nossa, o personagem que eu gosto ganhou buffzinho de força. Sim, também, mas é também por causa do arco dramático que coloca, porque deixa o personagem mais complexo, coloca mais tramas e casa com o que a obra vai se tornar, porque basicamente a obra vai ficar mais dramática, mais pesada, mais intimista, até mesmo um pouquinho mais reflexiva. E isso, estando começando aqui, é o super certo, porque você, na verdade, está condicionando os personagens, o personagem mais bobão, a poder entrar nessa nova fase da história, e isso funciona. Então, não é só legal pela questão da temática, o personagem que eu gosto ganhou um buffzinho, legal, mas também é porque
enriquece o personagem, enriquece as interações e traz o conflito com a família, porque outra coisa maravilhosa é que o Percy teve 2 filhos, o bichinho gosta de boneco. E isso faz a interação, isso ser uma referência dramática dele com os próprios filhos. E isso vai resbaldar, porque adivinha, isso não vai ficar só aqui. Isso está sendo, adivinha? Olha que bizarro. Essa série, essas 3 episódios, esses 6 ovos, não tem antecipação. Mas esses 3 ovos criam antecipação pro arco dramático da 3ª temporada. Então, meio que esses ovos são quase tipo pra consertar o que ficaria faltando na 3ª temporada. O que não conserta, mas dá pra passar pano, É antecipação. Que isso está sendo plantado, vai ser trabalhado nessa temporada e ser avançado na 3ª temporada. Então eu gosto individualmente pelo que foi feito nessa obra e no futuro. Então é uma escolha e uma forma de agir que foi só se somando com o passado da obra. E, olha que legal, ele perde esse poder. Porque eles não estão fazendo isso pro Percy pra ele ficar forte, pra ele ganhar um buff. Só pela luta. Mas pela história, pela escrita, ele perde por causa do viés dramático de responsabilidade que tem lá. Porque é o guerreiro que está sendo domado, que vai ter que voltar a ser guerreiro, mas volta a ser guerreiro porque ele quer ser ainda um bom pai. E retroalimentando com a própria temática total de família, que é a série. Nossa, muito gostosinho. Então vamos lá falar se isso foi bem feito, implantado. Né? Se foi igual, por exemplo, como eu reclamei da 1ª temporada, do romance que veio do nada. Eu não acho que foi feito do nada. Eu acho que foi eu não conheço tão profundo a lore. Então eu não sei, tipo, era óbvio pra quem já era um pouquinho fã. Mas fez muito, muito sentido. Porque a forma visual e de antecipação que eles fizeram combinou muito bem. Talvez você não tenha gostado, por quê? Porque o OVA não é tão bom, mas isoladamente isso foi muito bem feito. Vamos lá, episódio 22. Vamos lá, episódio 22. É 22 da 1ª. Ô, Akama, conserta a ordem dessas playlists, ô filha da mãe. Por quê? Vamos lá. Vamos pra antecipação. Antecipação que é como eles foram colocando isso daqui como referência entre as temporadas. Então sinto que isso não foi simplesmente, adivinha, um retcon. Como foi a volta do Percy com o Roblox. Então vamos lá. Episódio 22... Também não é o episódio 22, meu Deus. Gente, me perdoa se eu falei o número dos episódios errados, tá bom? Não é. É episódio 23? Que ele tá enlouquecendo? Não, aqui começa no episódio 21, né? Beleza. Aqui, 23. Nossa, falei... Aqui, ó. Olha a aura do imaginário do Percy. Olha a aura do imaginário do Percy. Então a gente já tem aqui um pequeno ali, mas pode ser só frescura. Sem dúvida seria só frescura. Seria só retcon, tá? Da 1ª temporada. Seria só retcon da 1ª temporada. Mas quando a gente alinha a força do mestre do Percy ser gigantesca, dele matar o bichão aqui, cadê o bichão? Sem nenhum chuchu. A força gigantesca que ele tem, já faz um pouquinho de sentido. E isso é na 1ª temporada. Tanto que, se for um retcon, é um retcon da 2ª temporada. Não desse novo OVA. O que torna, de novo, que eu falo tranquilamente como um bom, bem feito. Ô, Akama, conserta essa playlist, filha da mãe. Aqui é o 25? Não, não é o 25 não. Então é o 26. Não, não é o 26 também. Ô, desgrama. Cadê? Aqui. What's up, Rushu? Are we lacking motivation? You've become the new young god. I can't keep secrets from My shoes! My Sammy! What are they? Eu quero o frame mais certinho que fica aqui, ó. Que é esse brilho dourado que nós temos aqui. Então, se foi um retcon, não foi nesse OVA, foi na, adivinha, 2ª temporada. Se foi. É porque aí, como eu não conheço muito a lore, vai que será óbvio, no jogo é óbvio, bababá. Então, vamos dizer aqui. Isso faz muito, muito bem feito, até porque isso muda até mesmo essa cena. Por quê? Por causa desse diálogo aqui, ó. Tinha um deus do teu lado dessa vez, e tá. E dessa cena aqui, ó. Tem mais coisas para ver aqui, papá. Isso é óbvio que tá falando da Evangeline que tá grávida. Sim, mas olha que interessante. Porque a Evangeline não sabia. Ou sabia? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cadê? Tell you what's gonna. Vamos lá. I have no idea, Dally. Is it Não faço possible ideia. you, Sabe? well, you know, Tá vendo? With an idiot like you, there's no chance.
Tá vendo? Clem! No! Clem! Clem! No! From adventuring. Just Yeah, I knew it would. Então isso enriquece a trama como um todo. Isso enriquece a trama como um todo, porque dá mais uma camada de possível interpretação. Entendeu qual ponto? Enriquece a temática. E por que isso só não é uma interpretação? É um pouquinho porque é aquilo que eu te falei. Quando você faz o comparativo da obra, a obra não faz tanta antecipação. Mas como a obra vai ficar mais temática, vai ficar mais simbólica e vai começar a trabalhar um pouquinho melhor as suas antecipações, mesmo porque a sua antecipação é temática, dentro da lore dos personagens, não da lore do mundo, isso faz muito sentido você perceber e dar uma nova camada de interpretação. É aquilo tipo, ó, talvez, viu? Talvez. Então isso muda. Então, dado que ou é um retcon muito bem feito, que faz muito sentido, e a gente tá falando aqui, vamos voltar agora porque eu tô falando disso, mas não é só isso não, tá? A forma que o Percy luta também aqui, que ele vai lá e perde meio que a consciência quando ele tá lutando com os Minions, e tem uma ressonância, Ô, filha da mãe. E tem uma ressonância temática aqui, ó, ele perdendo aqui a consciência, isso é na primeira temática, na primeira temporada. Ah, Lê, mas isso aqui é porque... Sim. Gente, eu não tô falando que é certeza. Ó, isso é... Provei, tô provando que... Não. Talvez. Isso é só um talvez. Eu não tô querendo... Oh, meu Deus, porque a série não se fez a gente ter essa certeza. Se a série desde a primeira temporada construísse bem os mistérios da segunda, ou ficasse toda hora colocando... Por exemplo, na primeira temporada, cita o Ogreste. Mas cita o Ogreste, acho que no episódio, sei lá, 3 ou 2. Ah, no episódio 5, cita o Ogreste. Pô, uma citação não é construção. Você só tá colocando uma sementinha meio brá. Caraca, cadê os ovos, caramba? Os ovos estão aqui dentro. Aqui, livro 1, o Trono de Gelo. E como que o Percy luta? Por quê? Não é só, olho branco, Deus. Não. Até porque é a única vez que ele usa olho branco e aqui, ó. E a forma que ele desperta, que é mexendo com a Evangeline, é a mesma. Então, acaba. A construção para esse momento, tipo, dá aquele linkzinho muito gostoso. É muito parecido com o que foi feito com o arco da Eva sendo quebrado, só que com mais motivadores, mais construções. Então, para mim, quando eu vi essa cena, na hora que eu vi ele assim, eu conectei tudo. Pá! Ah, meu Deus! Só pela aura eu já percebi, pela hora da segunda. Então, aqui já fez muito sentido, né? Não esse é um dos motivos. Vocês não estão vendo, caramba, foi mal. Burrei. Tá vendo aqui? Então, só isso daqui já muda, porque ele tá aqui, lutando, e aqui também, ó, mesma forma. Então, sem dúvida, foi muito bem feitinho, né? Foi muito bem feito. Que faz eu gostar, porque mostra o que falta na série. Construção e antecipação pro drama. E isso é ruim, mas também é bom, porque mostra que agora eles estão, o quê? Se conscientizando, e vão trabalhar melhor isso, tá? E como eu já assisti a terceira temporada, isso só se confirma. A lore ainda não vai ser tão bem trabalhada, mas isso não vai mais atrapalhar os arcos dramáticos. A gente não vai mais sentir, na verdade vai, a gente não vai mais sentir aquela sensação que eu falei com o Percy da Eva, ser meio do nada. Não vai mais sentir no quesito dramático com a exceção de um personagem aqui, né? Muito bom. Nem sei porque eu tô defendendo tanto, acho que todo mundo deve gostar, mano. Será? Peraí, eu vou aqui nos gringos pra ver aqui o que os gringos... Não precisa ser gringo não, se eu achar qualquer coisa aqui. Isso aqui foi lançado que ano? Isso aqui foi lançado em 2014, então é só achar um fórum de discussão de 2014. Traduzir, eu não vou ver não, porque eu não quero expor ninguém não. E puta que lamé... Mano, nossa. Mano, gringo é muito burro, né? Desculpa ser xenofóbico aqui, mas puta que na merda, americano não dá pra defender não. Pô, meu... Porra, tá que o pariu. Mano, cara, tem muito like nessa porra aqui, tem muita RT, sei lá o que essa porra que usa de Reddit de fórum aqui, sei lá o que eles usam aqui, mas muita gente concordando. Claro que deve ser criança, né, velho? Mano, olha o nível da discussão, puta que o pariu. Ele não gosta que o Percy, se transformou num deus, porque isso diminui os feitos do Percy e coloca destino, como Naruto. Puta que o pariu, ele ouviu reencarnação, o único viés de reencarnação que ele conhece é Naruto, e colocou ainda a interpretação imbecil de que Naruto de estilo estragou a obra, na obra, filha de uma mãe, puta que na merda, meu Deus do céu.
Mano, é nessas horas que eu queria ter câmera. Puta que o pariu. Velho. Ale, mas é criança. Obviamente deve ser criança, mas mesmo assim é uma burrice. Porque o Yugo já reencarna. Não reencarna. O viés dramático do Percy ser um deus é de vidas passadas, não de destino. E pior, esse destino é colocado como um fardo, porque agora que ele é um deus, ele vai ter que lutar contra o Grest. Ele vai ter que se sacrificar. E é por isso que ele tá com medo, que a vida dele vai mudar, ele vai viver para sempre, ele vai perder a família, ele vai ser o ápice do guerreiro, do guerreiro perfeito, ao mesmo tempo que ele gostaria de ser o ápice do guerreiro e o ápice de ser um bom pai. E agora, ele ser o Deus, tendo o maior de todas as forças, ele não vai poder ser a sua dicotomia, que é um guerreiro e um pai. Então, isso é visto como um fardo, não como único e exclusivamente um power-up. O Kaba viu reencarnação, Naruto. Puta lá merda, mano. Nossa, ainda colocou reencarnação como destino. Mano, o Yugo reencarna é simplesmente uma noção mais espiritual, de energia vital e de recomeço. Ah lá budismo, ah lá reintegração de todas as coisas, ah lá todos são um, todo um é um. Tem até isso na cultura indiana. Meu Deus, ensina um pouquinho de teologia básica para americano, meu Deus. Ele não tá destinado, não tem destino, é responsabilidade. Caraca, até o arco do Gultar, quando ele fala, meu irmão, eu enlouqueci, muito ruim, meu santo Cristo. Não, agora, eu agora, tipo, eu bati na série, mas é muito bizarro, é só tipo que ele não queria, porque ele interpretava o Percy como protagonista, e viu isso, na cabeça dele diminui os atos de conquista do Percy, mas não faz sentido, porque um dos ups dele é o Rubilax. O Rubilax já dava poder desgraçado pra ele. Então você tá reclamando pelo power-up que ele recebeu. Mano, o Akifu é sub-power-up. Tem o Liakubo na primeira temporada. Tem o Rubilax na primeira temporada. Tem de novo o Liakubo na segunda temporada. Aqui nesses ovos tem os 6 Dofus do Agreste. Tá todo mundo bufado. Então por ele estar bufado por um buff externo, pelo um buff externo e um buff menor, isso dá a questão de competência pra ele. E ainda vai ter o Yugo com os 6 Dofus Eliatropes. Então, nesse viés de, isso diminui as conquistas de força, de treino. Mano, não tem arco de treinamento, não tem arco de treinamento fixo em Akifu. Tipo, cara, é só literal, eu tenho as minhas expectativas, elas não foram cumpridas, logo é ruim. Acaba, tipo, você não é obrigado a gostar. Talvez, eu preferiria que o Percy não tivesse esse up de divino, que eu gostaria mais de ver ele sem ser esse aspecto, beleza, mas aí é a sua expectativa. Eu espero que, como aqui é 2014, quando ele foi lá pra terceira, e quando ele foi pra quarta, quando ele amadureceu, desculpa a alfinetada, esses grupinhos aqui tenha percebido um pouquinho, né? Nossa senhora. Sabe por quê? Porque esses filha da mãe não devem ter. Tipo, eu vou procurar. Não, filha da mãe nem reclamou de algo que é ruim. Vamos falar, isso aqui foi bem feito, bem construído, teve a sua conexão. O arco de romance com a Amália e o Yuga aqui. O arco de romance que teve com a Amália e o Yuga aqui. Que veio do nada. Aqui assim. Aqui. É literal. Isso aqui só não é pior. Isso daqui só não é mais nojento. Esse arco, nojento no tipo de escrita. Que do nada. O Yugo nunca viu a Amália como romance. Nunca teve interação. Até porque o Yugo na primeira e na segunda temporada, ele é muito arquétipo de criança. Mesmo que ele não seja mais uma criança. Mas o arquétipo dele é muito de criança. Deixa eu até mostrar aqui. Aqui. Vocês estão vendo aqui? Vocês não estão vendo. Ai, caçamba. Né? Tá vendo aqui, ó? Então, esse é o arquétipo aqui de criança. E isso é meio problemático exatamente por causa do tamanho. Você percebe que ele cresceu um pouquinho, papapá. Só que eu acho que era pra ser... Sabe, eu vou reclamar disso mais pra frente. Não vou reclamar agora. Por exemplo, nesses ovos, já era pra ele estar desse tamanho aqui, ó, como ele tá na terceira. O pessoal não se tocou, porque aí o pessoal deixou ele muito pequenininho nesses ovos. Então era já pra mostrar mais o crescimento. Ele tá muito segunda para os ovos, então já era pra ele estar desse tamanho. E no ovo ele tá um pouquinho maior, né? Aí ele tá um pouquinho maior. Então a gente ainda tá vendo o Yugo como uma criança. Mas é de propósito, sim, fato. Só que ainda precisa ter algum viés da gente tá errado. Tipo, a gente ainda vê o Yugo como uma criança porque a gente não sentiu a passagem do tempo, não porque a gente não viu. Entendeu qual pontinho? Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Se fosse primeira temporada eles do mesmo tamanho,
eles do mesmo tamanho, mas é porque aqui mudou um pouquinho do traço, tá? Mudou um pouquinho do traço da segunda temporada, então dá pra ter noção aqui. Mas vamos pensar, tá do mesmo tamanho, primeira temporada e segunda temporada. E aí ele tá desse tamanho na terceira temporada, aí mostra um pouquinho, por ele ser alguém mais baixinho, crescimento mais lento, porque ele é de outra raça e tal. Então, daria pra aceitar esse viés dramático, mas não dá pra aceitar esse viés dramático porque vem do nada, não tem antecipação, não tem construção, chegou nesse uva, o Yugo sempre amou a Malha. Aí ferrou, pô. É o Percy versus Evangeline. Os cabas não sabem começar romance. Isso é meio triste. Porque depois, spoiler, eu já vi a terceira temporada, como eu já falei, fica muito bem feito. Problema de antecipação. Mestre na realização. Filha da mãe, pô. E isso fica pior, porque o Yugo é muito pior do que o Percy Evangeline. Porque o Percy Evangeline ainda tem uma intenção. Primeiro, eu já falei, se você não sabe, vai lá assistir o primeiro episódio. Primeiro episódio não, primeira parte. Lê do futuro, ironicamente virou episódio, tá? Então é simplesmente o começo do romance, né, do Percy com a Eva não é tão bem feito, mas tem algo lá, tem uma antecipação. Meio que eles plantam a sementinha, seria legal eles serem um casal, e bum, olha, agora eles se tornaram um casal. Que dá pra passar um paninho. Aqui, não dá. Voltando. Então, isso fica ruim. E quando a gente coloca que esse OVA é muito jogado, que esse OVA, ele não é bem construído na sua antecipação, então, esse casal fica muito jogado. Então, por que você acha que é insalvável? Não, não é insalvável, porque isso daqui não é a maturação. Isso daqui, esse OVA, não é, meu Deus, eu sempre te amei, agora eu tô te amando. Não. Aqui é o que eles deveriam ter feito, talvez na segunda. Tá vendo que eu linkei com o Percy? Era pra ele ser feito na segunda, era pra ser feito na primeira, ter alguma interaçãozinha mais romântica, ou um olharzinho diferente. Não. Eles decidiram, muito provavelmente, aqui, nesses OVAs, fazer esse casal. Talvez até mesmo com o próprio contraponto do Percy com a Eva. Pra gente poder desenvolver e ter mais viés dramático. Só que aí, terceira temporada, fica legal. Então eles fizeram isso para ser a antecipação, para não ficar jogado na terceira temporada. Meio que é para consertar o erro, fazendo um erro menos errado, para ficar bom na terceira temporada. Tá bom? Reclamei o suficiente. Acho que já ficou bem claro qual o erro desses ovos, então vamos agora elogiar. Filha do Percy, criança mais filha da mãe, coisa mais fofinha. Mano, às vezes criança é uma das coisas mais chatas em obras em modo geral. Acaba, a filhinha do Percy é pouco tempo, máxima conexão. Muito legal dela ser essa brincadeirinha temática entre o Percy e a Eva, dela ser mais Percy, mas ela tem um pouquinho da Eva. Isso na terceira temporada ainda vai ficar um pouquinho mais temático, tipo de um pouquinho mais temático, nem vou falar disso aqui agora. Isso mostra a qualidade da escrita isolada nesse episódio, que é você fazer vocês sentir empatia e gostar de um personagem com pouco tempo, com poucas interações, fazendo as poucas interações serem muito conectivas e serem muito divertidas. E elas fazendo muito sentido nesse universo. Tá vendo qual o ponto? É quase como se a empresa não soubesse construir e antecipar o mundo e romance, mas para a interação dos personagens, a empresa não só aprendeu, como ela está se tornando mestre. Aí a gente tem aqui esse caba do nada, tarado na malha, só pra... Tipo, faz sentido, é legal, só que fica tão do nada, mano. É tão jogado, é tanto arco dramático, que nesse comecinho aqui, que, acaba, só o do Percy salva. Nesses 3 ovas, só o do Percy salva. De bem feito, já porque é a única coisa que teve um mínimo de construção, aí ele fica triste, fica com medo e tal, só o arco do Percy, né? Fanboy do Percy, é só você brincar, acaba, literal, é só você brincar, é só você brincar de nível de escrita de antecipação. Lê, é só mal feito por causa disso? Não é só mal feito por causa disso. Se isso aqui fosse a segunda temporada, por exemplo, e a série já não consistentemente sofresse de antecipação e construção de mundo, daria pra falar, não, ele tá amadurecendo aqui agora, tá tranquilo. Mas a gente não sabe nem quanto tempo passou. Na verdade a gente sabe, né? Dá pra saber, foi mais ou menos uns 5 anos entre a segunda e essa parte aqui, pelos filhos do Percy. Só que o Yugo não mudou tanto. A gente então não sente essa passagem do tempo pra gente se conectar com a maturação do tempo. E outra coisa, se eu não me engano, o mangá de Wakfu, que vai depois da segunda temporada, trabalha um pouco disso, pô. Mostra, acho que um pouquinho disso, se eu não tô enganado. Ou tem alguma coisinha do Yugo olhar um pouquinho diferente pra Malha agora, né? Mas, pô, não dá, meu. É um mangá, pô. Tipo, eu consigo. E eu não vou mentir. Então,
pô, tem que ler o mangá. Cadê, mano? Não dá, né? Não dá. Não tem nem um flashbackzinho do mangá, porque é mangá. Não tem nem, tipo, uma frase falando da aventura do mangá. É só aceite. E isso não é tão legalzinho, tão bem feito. Agora, esse vilão, como plano, acaba. Nossa, tinha potencial aqui, tá? Porque basicamente, por incrível que pareça, esse OVA, ele é só lore. É só lore esses 3 ovos. Então são 40 minutos? São 40 minutos vezes 3, né? É 40 minutos vezes 3. 43 vezes 3 dividido por 20. 6 episódios. Então é muito pouco. Porque a gente pega 20 episódios vezes 13. Dá 260 minutos. Então, aqui, nesses 3 ovos, tem o conteúdo para no mínimo 3 episódios condensado em 6, né? Por exemplo, se esse arquinho aqui do trem, né? Se esse arquinho aqui do trem tivesse um coisa episódicozinho deles, mostrando o Yugo um pouquinho mais preocupado, tipo de, ele descobriu que a Malha vai ser pretendida em casamento, aí o Yugo, opa, algo acontece no Yugo, antecipação. Olha que ironia, faltou os episódios episódicos. Ui! Exato, ó. Porque no Percy tem aqui, ó, a antecipação do drama dele lá no trem, da mãozinha dele tremendo, né? Não à toa que eu percebi que depois desse ovo, o pessoal começou a pegar um pouquinho de ranço do Percy. Não perceber isso, tá? Porque, Percy, porque a qualidade de escrita só vai pro Percy. Ainda bem que veio a 3ª temporada. Graças a Deus. Mas o pessoal pegou um pouquinho de ranço que parece, não, sucatearam o resto dos personagens pro Percy, pô, sacanagem. Então fica meio caricatural esses errinhos aqui, tá? Ou seja, algo veio meio jogado, meio do nada, mas confia. Os cabas erra e acerta depois. Então fica um relacionamento abusivo, assim. Aceita, né? Porque o plano desse cara é muito interessante e eu tô com medinho. Mais pro futuro eu falo isso quando eu for fazer o review da 3ª e da 4ª, porque eu já recebi spoiler, infelizmente. Mas a forma do que o amor dele é feito, o plano dele é muito interessante. Tipo, ele como antagonista / vilão, que não é mais antagonista, ele cumpre o seu papel. Não é excelente, mas cumpre o seu papel. Vamos pro livro 2. Já o livro 2 é a mesma coisa, né? Vem os personagens... Por quê? Porque esses personagens vão ser muito importantes pro futuro da obra e eles são muito importantes pra lore como um todo. Então, esses 3 ovos meu Deus, a gente quer avançar o mundo, né? Eles perceberam que eles tinham um potencial na mão em Wakfu, só que, mano, a gente errou muito na lore do mundo. Tá, então vamos fazer esses 3 ovos pra consertar o que a gente quer fazer. Então, esses 3 ovos aqui são menores, são mais condensados. E aí, esses personagens aqui que são só easter eggs na 1ª e na 2ª temporada, acho que até na 2ª, na 1ª, né? Esse cabinho aqui que é super importante, eu já li o livro, a série dele, já li a coisa dele, já li o mangá, que ele é super importante. Isso daqui que vai ser super importante pra 3ª temporada. Esse personagem aqui que vai ser super importante pra 3ª temporada. Essa personagem aqui, ou seja, eles queriam fazer a 3ª temporada, só que talvez eles não tivessem cacife, dinheiro, ou isso aqui era o teste pra 3ª temporada. Só que, mano, a gente não tem um mundo tão diverso e vivo, uma gama de personagens tão bem estabelecidos, que a gente não conseguiu trabalhar isso tão bem. Então fizeram esses 3 ovos para ter um pouquinho de substância no mundo para fazer a 3ª temporada. É quase como sacrificaram a 3ª temporada para fazer a 4ª e colocar a 4ª como 3ª. Eu consigo respeitar um pouquinho dessa decisão, porque eu já assisti a 3ª. Mas, mano, eu acho que se você tivesse assistido esses 3 ovos, sem assistir a 3ª, eu acho que, velho do céu, que os bichinhos fizeram com o Ogreste, se você era fã, porque, ó, esse cabo aqui, ele é responsável pelo Ogreste, ele só aparece pinça aqui, e quando o pessoal, olha, eu sou culpado pelo Ogreste, caralho, porra, cadê tu antes? Cara, imagina ele aparecendo num coisa lá, na 1ª ou 2ª temporada, ela vai ser muito importante pra 3ª temporada também, toda antecipação, a 3ª temporada é criada aqui, dessa cena aqui do 2º livro. Aí a gente tem esse personagem aqui, olha aquele bichinho lá do episódio 5, olha aquele bichinho do episódio 5 aqui, ó, aquele da estátua, cadê? Ô, caramba, cadê? Tá vendo, ó? Era a gosminha com martelo, vocês vão ficar sem, não quer vir, né? O arco desse personagemzinho aqui, ele tá meio apagadinho, mas na 3ª temporada você vai gostar mais dele. Lê do futuro e vai gostar também um pouquinho mais pra frente. Os cabas tá aprendendo. Aqui, ó.
lá do episódio 5 da primeira temporada, tá se conectando. Então, infelizmente, né, esses 3 episódios estão sendo a cola pra algo que tá quebrado, mas que nunca vai ficar consertado. Aí a gente tem... Só que aí, quando a gente vai... Infelizmente é por isso que eu gosto de Wakfu, né? Eu tô aqui, olha, cadê a qualidade de escrita? Ai, meu Deus, cadê o desenvolvimento? Aí é só o filho da mãe do Percy levantar a porra do Reino Sadista inteiro na mão. Melhor série do mundo. Nossa, nunca fui triste, maravilhoso. Oh, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Entendeu? É aquilo, né? Erra para antecipar e entrega algo maravilhoso. É exatamente isso que eles vão entregar. O arco dramático do Percy e o arco do... Vamos aqui, cadê o Adamai? Eu vi eles aqui, eu tenho certeza. O romance é mal feito da cama. O arco do Adamai com o Yugo é muito bem feito. É muito bem feito. Né? É aquilo, né? É um relacionamento abusivo, infelizmente. Graças a Deus que a 3ª e a 4ª temporada vão dar uma resolvida nisso, né? Esqueci de falar, né? Lei do Futuro. Né? Então tem aqui a briga deles, toda essa antecipação, ao desenvolvimento de lore aqui, dos poderes, dos semideuses, das capacidades, né? E depois, agora que a gente tá falando disso tudo, a luta é do caramba. A luta é muito boa, é de tirar a coisa. Só que aí a gente tem um probleminha de uma coisinha chamada Ogresh, né? Infelizmente do Ogresh. A gente tem o quê? Acho que 3 citações do Ogresh na primeira temporada e acho que 2 na segunda. É o que esse Ogresh? Eles quiseram fazer isso, ao meu ver, pra ter talvez o Percy ganhe, talvez o Percy não ganhe, e enquanto o Percy vai simplesmente apanhando, a gente vai tendo aquela noção, ele não vai vencer. Yugo, pelo amor de Deus, pega a porra desses dofus. Só que eu acho que se isso foi a intenção, não foi bem feito, sem a menor dúvida. Por que, Lê? Porque se era pra fazer isso, uma informação. O Ogresh foi responsável por derrotar 12 deuses. 12! Nem os deuses conseguiram vencer o Ogresh. Essa é a sua sensação. Essa única e pequeníssima informação, se tivesse aqui, tipo, poderia ter na segunda temporada, tal, não. Mas se tivesse aqui, nessa história, né? Eu acho que eles citam em algum ponto aqui que o Gresh foge até demais pros deuses, alguma coisa assim. Mas se você cita que ele lutou ativamente e venceu os 12 deuses, a sua ansiedade pela morte do Percy e, meu Deus, Yugo, você entender o desespero do Yugo, porque ele não viveu no mundo dos 12 pra saber quem é o Ogresh. O Yugo questionando, peraí, o Ogresh, ele não é, mano, o Ogresh, peraí, o Ogresh não é só um ditado? Como assim o Ogresh é uma lenda? Não, quer dizer que é a lenda do Ogresh que venceu os 12 deuses e ao ele chorar e ficar triste. Aí que a gente entra no simbolismo do mundo dos 12, judaico, o dilúvio, que vem todo o simbolismo para as mesmas interpretações fazendo um pouquinho mais de sentido. E isso vai aumentar lá na 3ª temporada, tá? Lê do futuro e na 4ª também. A parte simbólica vai substituir a parte divertida. E eu acho que substitui bem. Que fica muito interessante, né? Então fica algo que foi algo com profundidade que foi mal introduzido, né? Porque é muito interessante. Então, o Ogresh é um vilão ruim, mas tem um design interessante. Então, se a gente dá esse termo do quanto ele é conectado com o mundo, com a história, que foi ele que... Aí é coisa de Wiki, tá? Foi ele que marcou o fim da hora do Fu para o começo da era Wakfu, que ele pegou lá, aí tem a história de Sadita, aí tem a coisa lá das bonecas, como um Dofu é formado. Você sabe como um Dofu é formado? Você nunca vai saber. Mas tem dos Heliotrópicos, né? Os Dofus primordiais e os Dofus dos Heliotrópicos são diferentes. Tanto que é óbvio aqui na luta, mas poderia ter sido antecipado, né? Que os Dofus primordiais são mais poderosos que os Dofus Heliotrópicos. Aonde que tá isso? Não tá. Mas em compensação, a luta e a construção da luta, amigo do céu, é muito boa. Os poderes, a forma de lutar, o arco dramático, o Ogresh. O Ogresh é o com o Salsicha. Se você assistiu o OVA dele, o que é sacanagem, até o OVA do Ogresh tem um erro, porque não diz o que aconteceu com ele, coloca como mistério pra se conectar aqui. E eu acho que o OVA do Ogresh veio depois desse OVA aqui. Tenho quase certeza que o OVA do Ogresh. Se não foi, vocês aí da Wakfologia me corrijam. Então ainda fica meio... Ai, caraca, tinha muito potencial aqui. Esses 3 ovos aqui, acho que ele tinha um potencial da melhor história de Wakfu como um todo. Porque ele é... Só que
acaba. Os caras viu, não dá. Aqui se conecta demais, tem muita ramificação de história, ramificação de mundo, foi o que a própria obra nunca trabalhou. O power scale também da obra aumenta muito, o que eu gosto, não vou mentir não, poderzão, bumbum, chacabum, Navadas do Verão. E aqui o Percy, quando ele perde o braço, amigo, é assim, pô. Pô, por isso que, ai que medo desse viés dramático que tem na terceira, já dando spoilerzinho aqui, pô. Eu tô com medozinho de, como eu citei lá no... Como eu citei, de quando eles vão ficando mais sério, o pessoal vai lá e vai querer colocar a morte, vai sair matando todo mundo, morre aqui, morre você, aí mata o personagem do grupo principal. Eu tô com medo disso daí, porque não precisa. Se você quer trazer realidade, letalidade, a morte não é a única forma. Principalmente, por causa que o Percy já morreu e já voltou, então isso perde um pouco o drama, e não é a única forma dramática e de peso. Então aqui, o Percy ter perdido um braço é uma consequência melhor do que a morte, porque é uma consequência mais direta, que deixa cicatrizes, que deixa uma lembrança ativa o tempo todo, mesmo que se você assistir a terceira temporada você percebe lá, mas eu ainda gosto disso, e o personagem ainda fica vivo. Aí aqui a gente tem o Agreste saindo aqui, como eles vencem. Ai, eu gosto. Eu gosto também como eles vencem. Porque em Wakfu não existe eu sou mais forte que você, pô. Eu não lembro de nenhum vilão principal que foi vencido. Só o Goltar. Só o Gold do Goltar que vence por ele ser mais forte, né? Aí a volta do Goltar e tal, a responsabilidade. E uma coisa que foi bem feita é o início da trama política que foi pensada na primeira temporada e esquecida na segunda. Eu gostei, porque isso daqui, como eu já falei, é só uma antecipação pra terceira. Né? Só antecipação pra terceira, setar algumas coisinhas que não estavam bem feitas pra terceira. E a única coisa que eu fico triste é por causa que isso aqui tinha mais tanto potencial pra ser uma história tão boa quanto a segunda ou a terceira, né? Pô, mano, imagine um episódiozinho só de recapitulação e de passagem de tempo. Da gente vendo... Nossa, imagina aqui, né, ó. Cadê? Lá no primeiro episódio tem isso um pouquinho, mas um episódio inteiro disso. O episódio inteiro do Yugo procurando o Adamai. Não, tô confundindo com a segunda. Não, um episódio inteiro do Relação do Perso. Um episódio inteiro da reunião dos Dofus, que aí os Dofus já aparecem tudo de uma vez. Mano, isso aqui tinha muito potencial pra ser a terceira temporada, mas foi a 2.5, né? Desenvolver aqui a lore. Então, Lê, você detesta esses ovos, né? Não. Eu entendo quem detesta. Imagina tu assistir isso daqui e não ter o ovo do Agreste, se não tivesse. Você assistir isso daqui e não conhecer a Wakfologia e não ter a terceira temporada. Nossa, é de enlouquecer, pô. Nossa, é muito de... É enlouquecedor. É de dar dor, tá? Seria de dar dor. De dar dor mesmo, né? Claro, se você fosse criança... Eu acho difícil até porque, como eu falei, isso daqui é pra quem tá crescendo e pra fã, né? Aqui é o primeiro grande muro. Da série como um todo. Se a terceira temporada fosse ruim, se eu não gostasse da terceira temporada, mano, eu ia cuspir escarra nesses ovos. Mas tudo aquilo que eu levemente... É simples, pô. Tudo que tá aqui é muito importante pra terceira temporada. Eu adoro a terceira temporada. Então, a qualidade de uma obra futura respingou numa obra passada, que se não fosse a qualidade do futuro, eu não sentiria isso no futuro, mesmo que no passado eu já não tenha gostado tanto. Então, a gente tem coisas boas, coisas ruins, que as coisas ruins são minimizadas porque elas foram necessárias para as coisas boas acontecerem. Basicamente isso, e ela sintetiza tudo isso daqui. Né? E a execução como um todo não foi lá essa Coca-Cola toda, mas a gente acaba gostando assim. Então vamos lá pra terceira temporada, né? Segue o vídeo nada, né? Vamos segurar aqui pra quarta temporada, pra terceira temporada, e já dando um pequeno, muito mais direto. Só que ao contrário, por exemplo, da primeira temporada, que tem muito defeito, eu tive que... A terceira e a quarta é do caralho, porra, muito bom, meu! Meu Deus, como é que eu sumarizo isso pra todo mundo entender o quão bem feito, o quão maravilhoso é a terceira e a quarta temporada, meu Deus do céu. Eu não sei não, pô. Mas vamos lá, né? Eu vou ter que fazer de qualquer jeito, nem que infelizmente vire um resumão. Eu não queria que virasse um resumão, porque eu não gosto muito de resumão. Ah, Lê, você é contra esse conteúdo? Não sou contra resumão. Eu só tenho aquele pingolingo, sabe, de resumão? Que é só resumo. Não tem nenhum quê de opinião, de construção, de análise. Por exemplo, eu gosto dos resumão de Wakfu que os canais fazem, porque os canais consertam a história. Se você pega alguns canais de Wakfu que contam a história, é só você ver se o cara jogou os jogos. Se ele jogou os jogos, ele vai dar muita informação que os cornos da Ankama não colocou.
Por exemplo, o mangá de introdução do Percy, de como ele virou mestre do Percy e do Goltar, tá lá. O especial do Goltar, que você talvez nem sabe que existia, tá lá também pra você entender e fazer a conexão com a terceira temporada, os especiais, os livros, o passado do livro de Juliet, o passado do encapuzadinho com o nariz, que ele é super maneirinho, do baixinho com o nariz, que isso vai ser muito importante pra quarta temporada, e blá, 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 um monte de coisa. Então é um tipo de história que ela é boazinha quando você conhece, boazinha quando você conhece nada, ela fica do caramba quando você conhece um pouquinho, e ela fica espetacular e cheia de camadas quando você conhece tudo. E é muito triste tudo que você precisa conhecer é ler a porcaria de uma wiki inteira ou maratonar, sei lá, uns 50 vídeos de canais no YouTube, pô. Meu Deus, é muito triste, né? É aquela coisa. Pelo menos para a primeira, segunda e terceira temporada, tá? Primeira e segunda e esses Ovos do Agreste. A terceira e a quarta são boas per se, porque o drama... Ah, não é... Vambora.